Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Como diria o filósofo contemporâneo Neymar, que saudade do que a gente não viveu ainda. Saudade das aulas que a gente ainda não teve em sala de aula, saudade dos debates que a gente ainda não fez, saudade das merendas que a gente ainda não comeu. Ai, enfim. Bom, mas a gente vai se virando do jeito que pode, não é mesmo? Bom, vamos lá. Eu demorei um pouquinho para postar vídeo novo porque eu estava esperando para ver como que ia ser a aula dessa semana no Centro de Mídias. No primeiro bimestre, nós tivemos apenas uma aula de filosofia no Centro de Mídias e eu queria ver como eles iam dar andamento, continuidade na matéria. E eu percebi o seguinte: se nós formos usar como base apenas as aulas do Centro de Mídia, nós vamos ficar um pouco atrasados no conteúdo. Então, por isso eu decidi fazermos da seguinte forma: eu vou continuar fazendo as videoaulas, eu vou continuar postando os vídeos para vocês e nós vamos usar as aulas de filosofia do Centro de Mídia como apoio para as videoaulas daqui. Tudo bem? Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre autonomia e heteronomia. E vocês vão entender como esses dois conceitos casam e encaixam bem com aqueles conceitos que a gente já trabalhou nas aulas anteriores, que são os conceitos de liberdade, libertinagem e de ética e moral. Bom, vou começar tentando explicar então o que mais ou menos significa cada uma dessas palavras. Autonomia é uma palavra que, se nós formos tentar traduzir, vem do grego, da junção de duas palavras. Auto, que significa eu mesmo, e nomia, que vem de nomos, que significa lei, regra. Então, tentando traduzir, seria mais ou menos algo do tipo regras, leis criadas por eu mesmo. Já heteronomia vem também do grego, da junção das palavras hétero, que significa diferente, e nomia, que é a mesma coisa, vem de nomos, que significa regras, leis. E aí, tentando traduzir a palavra, seria algo como regras criadas pelo diferente, criadas pelo outro. Então, o que seriam autonomia e heteronomia? Autonomia, regras, leis criadas por nós mesmos, e heteronomia, regras, leis criadas pelos outros. E por que é importante saber disso? Simples, porque, de uma maneira geral, na nossa vida em sociedade, ela é toda embasada e fundamentada em regras, em leis, que nós seguimos, na maior parte das vezes, e às vezes não. São regras que existem na nossa casa, são regras que existem na escola, são regras que existem na igreja, são regras que existem na sociedade de uma maneira geral. E todas essas regras são regras que vêm da heteronomia. Por quê? Heteronômias, que a gente chama, né? Vem da heteronomia porque são regras que foram criadas por outras pessoas. Na nossa casa, não somos nós necessariamente que criamos as regras. Na escola, não somos nós que criamos as regras. Na igreja, não somos nós que criamos as regras. As regras a gente segue dentro do que a doutrina que a gente segue está estabelecido. Na sociedade, de uma maneira geral, tem as leis que não somos nós que criamos. No entanto, nós temos que seguir. Nos é ensinado que nós temos que seguir aquelas regras. Então, na nossa vida toda, em sociedade, a gente lida com regras, seja do espaço mínimo, do microespaço, como, por exemplo, na nossa casa, nossa escola, para espaços maiores, como, por exemplo, instituições religiosas ou sociedade de uma maneira geral. E aí nós temos também o conceito de autonomia, que é a questão de nós criarmos regras para nós mesmos. E aí vocês podem pensar o seguinte: pô, professora, como a senhora mesmo falou, a gente vive numa sociedade cheia de regra que os outros criaram para a gente. A senhora acha que eu ainda vou criar mais regra para mim? Vai. Às vezes sem nem mesmo perceber, mas vai. Como isso acontece? Simples. Eu vou dar um exemplo. Imagine a seguinte situação, jovem. Alguns já devem ter passado por algo parecido. Imagine que a namorada do seu melhor amigo está dando em cima de você. E aí? Você investe ou não investe? Pô, professora, tá louca? Claro que não, eu não sou talarico. Ah, mas você me falou uma vez que acha ela super bonita, super inteligente, super legal e que o seu amigo é um cara de sorte por namorar uma menina como ela.
Ah, mesmo assim, eu nunca ficaria com a namorada do meu melhor amigo. Eu não sou talarico. Bom, não existe nenhuma regra, nenhuma lei que te impeça de fazer isso. Por que você não faz? Porque, como eu já falei, eu não sou talarico. Amizade acima de tudo, eu tenho os meus princípios. Isso é autonomia. Quando você estabeleceu uma regra para sua conduta, mesmo não havendo nenhuma regra que te impedisse antes, você está agindo com aquilo que a gente chama autonomia. Não existe nenhuma lei especificamente que te proíba de sair com a namorada do seu melhor amigo. A única coisa que te impede é a sua consciência moral. São os seus próprios conceitos do que é certo e o que não é, do que você pode ou do que você não pode, do que é mais importante para você. Que no seu caso, você prevaleceu como mais importante a amizade dele. Isso é autonomia, é quando você estabelece condutas e limites para o seu próprio comportamento. Nem sempre são coisas tão sérias como questões morais como essa, de escolher entre ficar com a namorada do melhor amigo ou não, trair ou não uma amizade. Podem ser outras questões, como por exemplo, quero emagrecer, então vou parar de comer chocolate, ou então quero ser uma pessoa mais saudável e vou fazer atividade física, mesmo detestando. Quero ser uma pessoa mais ativa, então vou acordar cedo todos os dias. Enfim, quando você estabelece alguma regra para sua conduta, quando você estabelece algum limite para sua forma de agir, você está agindo com autonomia. Então, sim, você estabelece leis para você mesmo o tempo todo. E isso é muito importante e é bom que faça. Por quê? Porque a gente tem que entender o seguinte: a gente cresce numa sociedade de heteronomia. A gente cresce numa sociedade onde, na maior parte das vezes, as leis, as regras vêm prontas para a gente e são impostas para a gente. Então, a gente vai crescendo na nossa casa com as regras da casa já definidas. A gente chega na escola com as regras da escola definidas. A gente está em sociedade com as leis definidas. E aí, nos é ensinado que a gente tem que seguir aquelas regras e acabou. Então, as regras, a heteronomia sempre nos foi ensinada a aceitar. E a gente sempre foi aceitando as regras do outro. E aí, a gente vai crescendo e a gente vai tomando consciência do que são regras e de por que elas existem e por que elas são criadas. E quando a gente toma essa consciência, a gente ganha aquilo que a gente chama de autonomia, porque é nesse momento que a gente começa a estabelecer regras para nós mesmos. E a gente começa também a questionar as regras que foram passadas para nós. É nesse momento que a gente começa a questionar as regras das nossas casas, as regras da escola, as leis na sociedade, as regras da igreja. E tudo bem questionar isso. A questão das regras, a autonomia é importante porque ela nos ensina que as regras, elas devem ser seguidas, mas não é só seguir regras porque elas são impostas e acabou. Elas devem ser seguidas porque elas têm que ter um porquê. Você precisa não apenas seguir regras, você precisa entender por que elas existem. E quando você entende por que essas regras existem, você se torna uma pessoa totalmente livre, porque você vai escolher se você vai seguir ou não. Só que você tem que entender o principal. Eu não vou seguir regra nenhuma, eu sou livre e acabou esse negócio de seguir regra. Você tem que entender que ser livre não é necessariamente não seguir as regras. Ser livre é entender por que você resolveu não seguir. Se não tiver uma explicação lógica para a sua recusa em seguir as regras que estão estabelecidas, então você não é um sujeito autônomo, você é só um sujeito revoltado. Lembre-se disso. Lembra da questão da liberdade e libertinagem? Se você não tem um sentido lógico, se você não tem um porquê racional de não seguir uma regra que foi estabelecida, então você não está agindo com liberdade, você está agindo com libertinagem. Liberdade é você entender por que essas regras existem, com que intuito elas foram criadas e aí sim você seguir ou não.
Eu entendi porque elas existem, mas eu não concordo. Ótimo, então é um momento onde você pode tentar mudá-las. Você pode questioná-las e tentar mudá-las, porque é assim que a sociedade funciona. As leis mudam o tempo todo, a sociedade muda o tempo todo. Se as regras, se as leis fossem inquestionáveis, até hoje as mulheres não estudariam, até hoje as mulheres não votariam, até hoje teria escravidão. Mas as leis podem mudar, as regras podem mudar quando elas são questionadas. E para serem questionadas, elas precisam ser entendidas. A gente tem que entender o porquê das coisas. E aí sim nós podemos questionar. E questionando, nós podemos fazer essas mudanças. E aí vocês vão entender o que é ser autônomos. É a liberdade de poder escolher como pensar e como agir. Eu escolho ou não concordar com uma regra. Quando eu concordo com uma regra e eu sigo uma regra porque eu concordei com ela, eu sou alguém livre. Quando eu estabeleço um limite para minha conduta, quando eu mesma estabeleço um limite para o meu comportamento, eu sou alguém livre. Eu sou um ser autônomo quando eu penso por mim mesma. Quando as regras que existem e foram impostas são questionadas por mim, elas podem ser aceitas ou não. Quando eu as aceito e sigo porque concordo com elas, eu sou autônoma. Quando eu não concordo com elas e questiono e luto para que elas mudem, eu sou autônoma. E essa autonomia é o que nos faz seres humanos únicos, é o que faz você ser você mesmo, é o que faz você ser uma pessoa consciente e dona de você mesmo. Você cria limites para a sua conduta porque você quer, porque você entende a importância de fazer isso. Você segue ou não uma regra por um sentido, porque você entende o porquê daquilo e não porque você é obrigado ou então simplesmente porque você resolveu que você é rebelde e não vai fazer. Isso é autonomia. E a autonomia acompanha a gente para o resto da nossa vida. É a autonomia que nos faz únicos. É quando nós somos donos do que nós pensamos. É quando o que nós pensamos é aquilo que nós pensamos mesmos, por nós mesmos, e não aquilo que nos ensinaram a pensar. É quando o que eu faço porque eu decidi fazer e não porque me ensinaram a fazer daquele jeito. Entendem a diferença? Essa é a importância da autonomia. Essa é a importância de nós criarmos regras e limites para o nosso próprio comportamento e de nós entendermos por que precisamos ou não seguir as regras que foram impostas pelos outros. As regras, às vezes, elas podem e devem ser seguidas, mas não porque foi imposto, mas finalmente porque nós entendemos a importância e o sentido delas. Isso que é importante, é entender por que uma regra existe, qual é o sentido dela, e aí escolher se vai seguir ou não. Não concordo? Então vamos lutar para que as regras mudem, mas tem que haver um porém, e tem que haver um sentido. É assim que as coisas funcionam na sociedade, e é importante que nós treinemos isso porque uma sociedade justa, ela precisa de seres humanos autônomos que questionem essas regras, que sigam as regras que são boas e que mudem aquelas que podem ser mudadas a fim de favorecer todo mundo. Mudarmos as regras para ajudar todas as pessoas, agindo com ética dentro da moral que foi estabelecida. Então, podemos mudar as leis, podemos mudar algumas regras religiosas que nós temos e talvez não concordemos. Podemos mudar algumas regras, sim, mas nós temos que entender primeiro por que elas existem. Quando entendermos por que elas existem, aí sim nós podemos saber se concordamos ou não e optar por seguir ou não. Quando eu escolho seguir uma regra que já existe ou quando eu estipulo uma regra para mim mesmo, isso é liberdade. Eu fiz porque eu quis, porque eu entendi. Quando eu escolho não seguir e não concordo, cabe a mim, então, explicar por quê e tentar mudar para que seja diferente.
Essa é a importância da autonomia na formação cidadã de todos nós. Essa é a importância da autonomia das nossas vidas. A autonomia é o que faz nós donos de nós mesmos. É o que faz nós donos da nossa ação, donos do nosso pensar. Eu sigo ou não regras, não porque me foi imposto, mas porque eu concordo ou não. E mesmo aquelas que às vezes eu sou obrigada a seguir, mesmo não concordando, eu deixo claro e entendo por que eu não concordo. E explico que ponto eu não concordo. E luto para que ela mude. Entenderam? É isso, autonomia e heteronomia. Eu vou deixar uma atividade lá no Classroom e vou postar num link para vocês. Próximo vídeo eu vou falar para vocês sobre teoria do indivíduo. Tudo bem? Então é isso. Fiquem bem, se cuidem e lembre-se, voltar ao normal é parar de morrer gente e não ter loja e shopping aberto. Fiquem em casa.